Bora lá pro show que o Dorival deu na coletiva aqui de imprensa e enalteceu o time do Corinthians, que ganhou mais uma vez dentro da nossa casa, né? O Allianz Parque é a casa do Corinthians. Ele mandou bem demais aqui, Corinthians favorito, né, pra ser o campeão da Copa do Brasil. Na sua opinião, quem foi o melhor jogador do Corinthians na partida de hoje? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Bora aqui acompanhar a coletiva de Dorival Júnior após amassar o Palmeiras dentro de casa. Desde o primeiro minuto nós estávamos muito concentrados, focados e entendendo a importância do resultado aqui dentro. Nós pressionamos desde o primeiro instante. Quando aconteceu a expulsão, por incrível que pareça, nós tivemos uma quebra, nos perdemos um pouco no nosso posicionamento. Palmeiras jogando dentro das características que possui. No intervalo nós tivemos que buscar algumas correções que, na minha concepção, foram muito importantes. Alguns posicionamentos alterados, melhoramos muito, adiantamos a nossa marcação, começamos a pressionar novamente, tendo um homem a mais, trabalhamos muito mais a bola. Foram 2 gols de bolas paradas que fizeram com que nós destravássemos um pouco a partida. E eu fico muito feliz, porque é um momento muito difícil que nós estamos atravessando, todos sabem. O Corinthians vivendo um momento um pouco complicado e lá dentro nós estamos resolvendo tudo com os atletas que estão integrados, que estão buscando estarem muito próximos, juntos, para que possamos dessa maneira encontrarmos um caminho e uma solução para a nossa equipe, enfrentando uma equipe que é uma das 3 melhores do Campeonato Brasileiro, todos sabem, com contratações aí importantes, e mesmo assim nós fizemos 2 jogos onde não fomos vazados, um fato muito importante, até porque era uma reclamação constante aqui dentro, e eu fico feliz. Ainda é cedo para mim falar alguma coisa, mas com certeza Memphis deve ter tido um problema um pouquinho mais complicado. Carrídio teve... Eu acredito que foi uma lesão no momento em que ele não conseguiu tirar a perna, se não me falha a memória, o Giai caiu por cima. Yuri, eu acredito que não seja nada. 3-0 por causa da vitória em Itaquera, gol do Memphis. Então vamos aos números desta partida. 55% de posse para o Palmeiras, 45% para o Corinthians. Palmeiras sempre correndo atrás, né, do empate. Finalizações mais do Palmeiras também, 19 contra 14. No alvo, olha só, o Corinthians foi eficiente, em 7 no alvo contra 2 do Palmeiras. Grande chance também, vantagem do Corinthians, a gente vê aqui no telão. 3 do Corinthians, grande chance, contra 2 do Palmeiras. Ações na área rival, vantagem palmeirense, 22 contra 18 do Corinthians. Tivemos 2 cartões vermelhos, né? No final do jogo, o Martínez. E o que acabou sendo crucial para o jogo, a expulsão do Aníbal Moreno, logo no começo do jogo, né? Vamos com a Lili Nascimento para falar mais desse jogo no Allianz Parque, falando ao vivo, a repórter que acompanhou em loco. E um jogo marcado também, a gente vai ouvir daqui a pouco as vaias de parte da torcida palmeirense ao técnico Abel Ferreira, um técnico tão vencedor. Conta tudo pra gente, Lili. Boa noite. Fala, Edu, beijo pra você, ao Elton Serra, ao fã de esportes, todos que estão nos acompanhando nesse pós-jogo. Eu tô aqui na zona mista, né? Os jogadores do Corinthians acabaram de dar entrevista, acabaram de sair, o Ranieri foi o último, mas de fato são 2 climas totalmente diferentes, né? Um clima pesado pro lado do Palmeiras, depois dessa eliminação, da forma como aconteceu, e um clima mais leve pro lado do Corinthians, né? O Corinthians que chega com a vantagem, soube jogar, soube trabalhar também a parte psicológica. Os jogadores falaram muito sobre isso aqui, né? Sabendo que estavam com a vantagem, mas sabiam que tinham que controlar o jogo em algum momento, controlar os ânimos principalmente. E aí pro lado do Palmeiras, a expulsão do Aníbal Moreno logo aos 14 minutos, é claro que acabou condicionando a partida também. O Abel Ferreira falou sobre isso, mas também não colocou o peso totalmente em cima dessa expulsão. O Palmeiras, mesmo com 1 a menos, ainda teve um poder de reação, chegou a pressionar, não foi efetivo para conseguir
marcar, e aí vem o gol do Matheus Bidu no finalzinho, na verdade, do primeiro tempo. Na segunda etapa, o gol do Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique, que também deu entrevista aqui na Zona Mista, falou que contra o Palmeiras já foi goleiro, já ganhou título e agora também marca esse gol importante. Ranieri também deu algumas provocadas aqui na Zona Mista em relação à torcida palmeirense, ao jogo em si, ao que se esperava dessa partida. Então é tudo que um derby pode proporcionar. Vencendo mais uma vez o Palmeiras, o técnico Abel Ferreira. Vamos falar de todos os classificados desta quarta-feira. Deu Atlético Paranaense contra o São Paulo, deu Fluminense contra o Internacional, deu Bahia contra o Retrô e deu Atlético Mineiro nos pênaltis contra o Flamengo. Tudo isso vai ser analisado pelo nosso Elton Serra. Que noite, hein, companheiro? Boa noite. Pois é, Edu, boa noite pra você, boa noite, fã de esportes. Eu vou ser bem sucinto porque a gente tem muita coisa pra falar, mas eu queria trazer um personagem que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, né? É um goleiro, foi muito bem hoje. Aliás, 2 goleiros foram personagens, né? Um pro bem e outro pro mal. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos começar com os gols do Allianz Parque. O Corinthians se aproveitando, claro, da expulsão do Aníbal Moreno. Aí já com um jogador a mais, o Matheus Bidu consegue uma bela ajeitada ali, né, com o pé esquerdo e marcar de pé direito. O Everton ainda ficou reclamando de um toque dele, teria ocorrido uma falta, mas nada, o gol foi validado. E como esse do Gustavo Henrique, 2-0 pro Corinthians, placar final. A falar mais dessa classificação corintiana, só sobre o Abel, né? Ele deixa um pouco enigmático esse registrei. Tipo, registrei, tá aqui. O que eu vou fazer com isso, vocês vão esperar. Mas aí eu tô lembrando que a renovação de contrato dele, ele tinha botado uma cláusula que se não ganhasse um título, ele poderia sair. E o Palmeiras vai completando um período grande sem títulos já, né? Não ganhou o Campeonato Paulista, no ano passado havia ganhado só o Campeonato Paulista, né? Enfim, daqui a pouco a gente fala mais sobre a questão Abel Ferreira. Eu queria falar sobre o jogo, sobre a classificação em si, Elton. É claro que a expulsão do Aníbal Moreno muda a cara do jogo, né? E aí eu fiquei pensando, será que a pilha passou do ponto? A gente teve, por exemplo, o Felipe Melo falando no microfone, é hora de faca entre os dentes, passando isso para o estádio inteiro, né? Será que o Palmeiras, ou em especial o Aníbal Moreno, não entrou um pouquinho pilhado demais e o Corinthians entrou na pilha mais adequada? Vou mandar primeiro um beijo para Liliane Nascimento, né? E toda a nossa equipe que tem feito essa cobertura do derby desde cedo, né? Na nossa programação. Realmente porque mobiliza, né, Edu? É um jogo gigantesco e vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo traz esse contexto do Palmeiras ter que começar o jogo, né, no ataque, e a proposta do Abel Ferreira, antes da expulsão do Aníbal Moreno, 14 para 15 minutos, né, o lance revisado e tudo, um lance de escanteio de ataque do Palmeiras. A proposta era ter um time mais leve, e a gente viu o meio-campo montado para isso, né? O Aníbal Moreno sendo esse cara, esse primeiro homem do meio-campo, o Maurício e o Lucas Evangelista. Lucas Evangelista, a ideia era trazer ele um pouco mais para dentro, e o Piquerez ser o cara de atacar a profundidade, né? E o Diay fazer essa função de terceiro zagueiro. Então, era um time leve, com o Sousa e o Facundo Torres, o Vitor Roque se movimentando lá na frente, porque o Abel sabia que enfrentaria um Corinthians com uma defesa muito bem estruturada, né? Jogando ali com o Martínez, o Ranieri, o Carrillo, os caras que jogam, mas marcam muito também, fecham uma segunda linha de 4 com o Garro complementando essa linha, né, mas tendo um pouco mais de liberdade, um pouco mais de fôlego até para ter a bola nos pés e acionar os dois da frente. A expulsão condiciona o jogo, é verdade. Acho que o Dorival traz na coletiva algo bem interessante que a gente ouviu aí, e realmente aconteceu. A expulsão do Aníbal Moreno trouxe uma instabilidade para o Corinthians. Eu acho que o Corinthians não esperava ter... já tinha vantagem, começa o jogo com 1-0, e ter o controle, talvez, da situação com mais espaço, né, para jogar, porque o Palmeiras com 1 a menos, obviamente, precisando do resultado, se atiraria ao ataque, então o Corinthians teria mais espaços para contra-atacar. Demorou de entender esse jogo, mas quando conseguiu, entrou na partida, conseguiu fazer 1-0 com o Bidu, renova contrato e faz gol, né, Edu?
Já mostra aí pro chefe que, olha, o investimento valeu a pena, né? Acabou sendo importante num derby e fundamental na classificação do Corinthians para a próxima fase. O sistema defensivo do Corinthians funcionou muito bem, fazendo o seu papel principal e lá na frente também, porque o Gustavo Henrique acabou fazendo o segundo gol. Foi um Palmeiras que teve esse claro, desempenho abaixo, mais uma vez. Abel Ferreira, é bem curioso isso, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, né? Na derrota ele é mais calmo do que nas vitórias. Quando o time vai muito bem, ele se exalta mais, nas derrotas ele é mais contido, né? Como a gente viu nessa coletiva pós-jogo. Mas é um Palmeiras que tem sido contido também nos últimos jogos. É uma equipe que tem mostrado um desempenho abaixo do que a gente se acostumou a ver. Tem a ver muito, claro, com um elenco reformulado. É uma forma de jogar diferente, são características diferentes. Você não tem mais o Rony, você tem o Veiga que não é mais titular, você tem um sistema defensivo modificado, porque jogaram o Mikael e o Gustavo Gomes. O Mikael é diferente, né, dos jogadores que atuavam ao lado do Gustavo Gomes. O Jai funciona como terceiro zagueiro, não é mais o Marcos Rocha que faz essa função. Lá na frente nem se fala, né, um ataque bem diferente. Mas é um time que a gente esperava um pouco mais. E é o Corinthians que a gente trouxe aqui na terça-feira, Edu. É o Corinthians do Dorival Júnior, é o Dorival que conhece muito bem essa competição, é o Dorival Júnior que nesse tipo de cenário consegue fazer o seu time render muito bem. O Corinthians fez um jogo muito equilibrado e por mais que tivesse um jogador a mais durante boa parte do jogo, depois na reta final passou a ter 2, foi um time que conseguiu manter um equilíbrio e surpreender até na postura em alguns momentos de sufocar o Palmeiras, né, de atacar. O Everton fez uma grande defesa já no início da partida, sim, né? sim. Então foi um Corinthians que mereceu de fato a classificação pelo que fez nos 2 jogos, né? O placar agregado mostra muito bem o que foi o Corinthians nesses confrontos contra o Palmeiras. Um Corinthians com uma pegada realmente especial, né? O Dorival até destacou isso na coletiva. Um time completamente diferente do que enfrentou o São Paulo. Perdeu no Morumbi, um Corinthians desligado da partida, né? Realmente, o Dorival reconhece uma evolução. E realmente foi muito diferente a postura no Morumbi e agora no Allianz Parque. O Abel, ele foi criticado por parte da torcida palmeirense por tirar o Vitor Roque no intervalo. E ele explica, né? Ele explica que pensava mais na jogada aérea e que o Vitor Roque talvez demonstrasse um certo cansaço, já tinha jogado contra o Vitória também, né? Então o Abel explicou dessa forma, mas foi um dos motivos das críticas de parte da torcida no Allianz Parque. Vamos ouvir um pedaço do que aconteceu no jogo nesta quarta-feira no derby Palmeiras e Corinthians. Estadual, mas eliminar o Palmeiras não só gera essa confiança, esse crédito, né? Que tudo bem, a gente sabe que qualquer crédito no futebol brasileiro acaba rápido, vide Abel. Mas assim, não só gera esse crédito, como gera uma turbulência no rival, que em casos como esse de Palmeiras e Corinthians sempre é bom. O quanto você puder ver os seus rivais na turbulência é melhor, ajuda no clima geral, te ajuda inclusive. É assim que as coisas funcionam. E o terceiro ponto, talvez o mais relevante, é que para um time para um clube que não tem elenco para brigar por Campeonato Brasileiro, que já foi eliminado da Libertadores e da Copa Sul-Americana, manter um objetivo tão grande, tão importante como a Copa do Brasil, podendo inclusive, sei lá, pegar um Atlético Paranaense na próxima fase, o próprio, sei lá, vencedor do jogo do Vasco, acho que em qualquer um desses confrontos o Corinthians, por exemplo, seria o favorito. Cara, por que o Corinthians não pode ir longe com esse time titular, com esse quarteto ofensivo? A quarta-feira, hoje, redefiniu a Copa do Brasil. Aconteceu algo que mudou totalmente o caminho da Copa do Brasil. Caiu o Palmeiras. Flamengo caiu. O Palmeiras caiu. São Paulo também caiu. São Paulo caiu. E o Internacional não está em grande fase, mas é um grande clube. Caiu que também, São Paulo. Bem, ele compete. Sim. Então você está falando de 4 forças que são muito importantes para a competição e eles foram embora. Então quem está na Copa do Brasil hoje, quem ficou, está olhando para a competição, opa, peraí. É o caso do calma. Corinthians. Porque o Corinthians é o seguinte, cara, o Corinthians ele
do jeito que o Corinthians está hoje, conseguindo o máximo de desempenho em alguns momentos e não na maioria dos momentos, a Copa do Brasil é um foco gigantesco. Se ele pudesse manter o brasileiro tranquilo e focar na Copa do Brasil, por quê? Vem uma grana que para ele, tudo bem que vem um dinheiro enorme que dura 5 minutos. Sim. Se ele for pagar alguma... Mas tudo bem. Isso é bom a gente lembrar que não é só a premiação. Avançando de fase, ele tem mais um jogo em casa, tem mais bilheteria, tem outra coisa. Se ele ganha, e ele pode ganhar a Copa do Brasil. Pode. Quem está na Copa do Brasil classificado nesse momento pode vencer. Sim. Ele vai para Libertadores. Outros não sei. Então, O Atlético Paranaense não tô falando do Atlético. Não, A façanha do São Paulo ser eliminado pelo Atlético Paranaense. Eu digo que o Atlético o joga Botafogo, que tá, o Bahia que passou, né? O Cruzeiro, o Cruzeiro Fluminense, amanhã, Cruzeiro, Vasco amanhã, o Atlético. Então, cara, seria para ele fenomenal, porque quem vencer leva a vaga também de Libertadores da América e leva grana. Mas isso é a marca do Corinthians. O Corinthians conseguiu. Isso é uma coisa da alma do clube, né? Mesmo com jogadores que estão há pouco tempo, você fala de Memphis, de Carrilho, de Garro, caras que... San Martínez, caras que eles têm esse perfil também de mobilização para esse grande momento. Eles conseguiram fazer. Em 2 mata-matas com o Palmeiras esse ano, você viu o Corinthians... Falar o melhor do Corinthians é uma coisa, falar o Corinthians mais competitivo é outra. E ele foi competitivo nessas duas. Muito se falava nesse derby, né, das estrelas ali do time, Memphis Depay, Yuri Alberto, e hoje o sistema defensivo decidiu o clássico, né? Eu queria saber de você como que é também para você marcar, mas seu companheiro também, Gustavo Henrique ali, e claro, você renovou o contrato agora, então estava com certeza muito mais motivado, né? Com certeza, né? Felicidade dobrada, também não deixar de exaltar, né, a consistência da parte defensiva, todo mundo foi muito importante. Acredito que muitos subestimam, né, a nossa equipe, mas assim, provamos mais uma vez que o grupo unido, podemos chegar longe. Acho que foi fruto de muito trabalho, agora é aproveitar e comemorar essa vitória. Edu, eu queria saber o que aconteceu ali justamente na comemoração do teu gol. Tu vai em direção às câmeras, mas olha para a torcida, beija o escudo do Corinthians e aí vira uma confusão generalizada. Conta para nós o teu ponto de vista. Fui para comemorar, não tinha para onde correr, mas eu acho que é normal, né? Uma provocação, mas como havia dito, não para onde comemorar, só tinha a torcida adversária. E infelizmente acontece em vários clássicos, né? Infelizmente a torcida e os jogadores adversários ali tentaram tirar nós rapidamente, mas foi nada demais. Bidu, você falou que muitas vezes o elenco do Corinthians é subestimado aí, na sua opinião, né? E justamente na sua posição você tem uma boa briga aí com o Enrileri também pela posição. Como é que você enxerga essa concorrência por essa posição? Você está confiante? Como que tem sido brigar aí pela posição? Uma briga muito importante, extremamente saudável, e com isso quem ganha é a equipe, né? Sabemos que independente de quem jogar, os dois está preparado e estamos mostrando nos jogos, graças a Deus. Pedro, qual você acha que foi o fator mais importante para a conquista dessa vitória? Acho que a concentração, o empenho, né? A raça, acho que nunca falta no Corinthians, mas acho que a concentração foi dobrada também. Sabíamos da importância desse clássico, sabíamos que é um clássico que predominaria o restante do ano e graças a Deus conseguimos sair vitoriosos e classificados. A expulsão foi importante? Eu acho que mexeu também um pouco no jogo ali, né? Eles estavam um pouco nervosos e nós com a mais ali conseguimos controlar o jogo. Eu quero falar mais um pouquinho sobre o aspecto mental, porque o jogo teve alguns momentos de confusão. E o Corinthians tentou não cair na pilha, justamente para não perder um jogador expulso. O Martínez não caiu na expulsão do Aníbal, enfim. Só que nessa semana saiu a notícia de que teve uma pequena discussão um pouco mais acalorada no treino, o último treino do Clássico entre o Memphis e o Félix. Duas coisas. Primeiro, aparentemente vocês não deixaram isso ir para o campo, né? Não atrapalhou vocês. E quero falar também sobre essa questão mental, de conseguir fazer com que uma discussão que eu imagino que aconteça toda hora não invada o campo e que também o clima mais quente e nervoso com o adversário não atrapalhe vocês. Como eu havia dito, né? Sabíamos que a concentração era muito importante. Independente do resultado, a gente já estava focado em não cair na provocação de ninguém. Sabíamos que em algum momento do jogo poderia ter alguma confusão e
como você havia dito, né? Conseguimos manter focado e, graças a Deus, o resultado foi positivo e conseguimos sair classificado. Valeu, obrigado, parabéns. Fiel, o Coringão garantiu aí vaga nas quartas de final e uma noite maravilhosa pro Corinthians, né? Não que a gente dependa dos outros times para ser feliz. Ganhar um derby é o ápice, né? Mas o Strica caiu hoje pro Atlético Paranaense, o Flamengo também saiu fora. Cara, o Corinthians abriu o caminho aí, né, pro Corinthians, cara. Né, o Santos não tá jogando, não que o Santos seja time grande, né? E de relevante, assim, tá o Inter, né? Mas o Inter também não tá num bom momento, mas, cara, acontece que agora o Corinthians fica gigante, né? Preocupação, claro, com o Memphis Depay e o Carrillo, né? O Corinthians perde muito. Os 11 jogadores do Corinthians que iniciou o jogo hoje são, né, cara, não preciso nem falar, e chover uma olhada falar desse time. Se perder o Carrillo, por exemplo, já preocupa um pouco, tá? Eu sei que nós temos, né, tem o Breno Bidon ali que dá, tem o Charles que cresceu muito de rendimento e tal, mas esses 11 aí são, na minha opinião, né, para manter o nível que o Corinthians jogou hoje é insubstituível, né? Pode ser, né, que você pegue de repente o Charles num bom momento, pegue o Bidon fora da curva ali e dá para dar um caldo, mas os 11 do Corinthians são crucial para que o Corinthians lute e brigue por alguma coisa, né? Eu tô pensando errado ou não? Gostaria muito de ouvir a sua posição. O que o Martinez fez hoje na expulsão? Cara, o Martinez, velho, ele sempre... O Martinez, ele é carne... Mano, ele é Corinthians, velho. Se ele pudesse, ele jogava de Juliette, assim, ó. Ele é um cara que cara, pôs hoje o jogo no bolso, né, mano? Expulsou, entrou na mente do cara lá, o cara deu uma cabeçada nele, é tudo que ele quer, velho. Esse é o jogo dele, né? Ele é conhecido por esse jogo, assim. Mérito demais pra ele tomar uma cabeçada, né? E o Corinthians, depois que o Palmeiras tem um expulso, o Corinthians, né, consegue aí ficar bem tranquilo pra buscar o resultado. Mas é isso, pessoal. Deixa um comentário aí, se inscreve aqui no canal Nação Corintiana. O que você achou da coletiva do Dorival? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!